no Eric, do Atlético Paranaense. O Corinthians tem interesse, e a primeira informação, quem trouxe a informação foi a Nádia Mauad, repórter esportiva, grande repórter, querida Nádia Mauad, trouxe a informação de que o Corinthians manifestou um interesse no Eric e ofereceu o Fausto Vera. Você vê que o Fausto Vera está sendo colocado como moeda de troca nas possíveis negociações do Corinthians. Significa dizer que o Fausto Vera não deve permanecer no Corinthians, né? Não agrada. O Mano Menezes deu uma enquadrada no Fausto Vera no último jogo contra o Coritiba, apesar do Fausto ter feito o gol da vitória, um dos gols, né? Um dos gols da vitória sobre o Coritiba na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Mano Menezes deu uma enquadrada no Fausto Vera, dizendo que ninguém sai do time à toa, que saiu do time porque não estava entregando. Então, o Fausto Vera, a verdade é que ele não consegue ser titular do Corinthians. Hoje ele não é titular do Corinthians. E só que ele tem mercado. Ele tem mercado nos clubes brasileiros e tem mercado na América do Sul, né? Aliás, o Corinthians ainda não pagou o que deve ao Argentino Júnior pela contratação do Fausto Vera. Deveria pagar e pagar o quanto antes, né? Para não correr risco de sofrer sanções na FIFA. E, sobretudo, porque o Corinthians também quer a contratação do lateral esquerdo Montiel, do Argentino Júnior. Então, se quer a contratação do Montiel, tem que ir lá e tem que pagar o que deve para o Fausto Vera. Bom, o Atlético Paranaense não topou a negociação. Agora o Corinthians estuda a possibilidade de uma negociação por empréstimo ou então de comprar o jogador. Deve fazer uma proposta para tentar contratar o jogador por empréstimo, o Eric do Atlético Paranaense, ou então contratar o jogador. É um jogador que já foi aprovado pelo técnico Mano Menezes. Aliás, o Cifute, o Centro de Inteligência do Futebol do Corinthians, está participando ativamente destas contratações. O Mano Menezes indicou posições. Aliás, o Mano Menezes, a informação que eu tenho é que ele não indicou jogadores, ele indicou posições, né? Por exemplo, precisa de um lateral esquerdo, precisa de um meio de campo, precisa de um zagueiro, precisa de um centroavante, algo do tipo, né? Indicou posições. E o Corinthians colocou na conta dele os jogadores. O Corinthians é que está apresentando esta lista para os jogadores, entendeu? O Corinthians está apresentando nesta lista os jogadores. Então é esta a informação que eu tenho a respeito da possibilidade de como o Corinthians está tratando essas contratações. O Corinthians está dando a lista para o Mano Menezes de nomes. O Mano Menezes pediu as posições e o Corinthians está entregando os nomes para o Mano Menezes. O nome que o Corinthians quer de todo jeito, o Corinthians sonha de qualquer maneira, é o do Gabigol. Continua sonhando com o Gabigol. E aí é sobre o seguinte, o Gabigol, o Corinthians está tentando fazer o seguinte, o Corinthians quer contratar o Gabigol, mas primeiro quer observar como é que vai ser a relação do Gabigol com o Flamengo. Porque o Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, o empresário do Gabigol já disse que está acordado uma renovação de contrato, o que deu uma esfriada, um banho de água fria no Corinthians, mas o Corinthians não desistiu da contratação. Continua esperando, continua observando, continua olhando para saber o que vai acontecer, continua paquerando o Gabigol, né? Quer porque quer a contratação do Gabigol de qualquer maneira. Então, é isso que vai acontecer. O Corinthians está esperando para ver o que vai acontecer entre o Gabigol e o Flamengo, para saber se de fato o Gabigol vai renovar o contrato. E a informação que eu tenho é que nas próximas horas o Corinthians deve entrar em contato com o Gabigol. Deve entrar em contato com o Gabigol para saber se o Gabigol toparia jogar no Corinthians, para saber qual é o salário do Gabigol. Mas já tem conversações envolvendo a direção do Corinthians e a direção do Flamengo a respeito disso. Já tem conversações a respeito do Gabigol. Sim, eles estão conversando. Não é história da carochinha. Não é história da carochinha. O Gabigol é o sonho do Corinthians. Uma fonte me disse hoje, olha, seria a cereja do bolo nesse time que o Corinthians está montando. Seria a cereja do bolo. Então não é história da carochinha. O Corinthians continua sonhando alto, continua sonhando forte com o Gabigol. Bom,
A respeito dessa troca envolvendo jogadores do Flamengo e o Corinthians. O Corinthians já fez a proposta por Fausto Vera. Como eu disse, o Fausto Vera está sendo colocado em todas as negociações envolvendo o Corinthians. Numa delas ele vai entrar. Então o Corinthians oferece Fausto Vera ao Flamengo, já ofereceu o Fausto Vera ao Flamengo. A informação é que o Tite gosta do Fausto Vera e o Tite gostaria de ter o Fausto Vera, né? Resta saber se realmente essa informação procede, se o Flamengo vai topar pegar o Fausto Vera, e o Corinthians vai trazer para o Parque São Jorge, vai trazer para Itaquera, vai trazer para o CT do Parque Ecológico, vai trazer o Mateuzinho, lateral direito, e também o Thiago Maia, meio-campista. Dois jogadores que, para o Corinthians, o Thiago Maia está embaixo no Flamengo, né? O Thiago Maia está embaixo no Flamengo, o Thiago Maia não consegue ser titular no Flamengo, então o Corinthians gostaria de trazer o Mateuzinho para ser reserva do Fagner. Mateuzinho, lateral direito, seria a reserva do Fagner, e o meio-campista Thiago Maia, para jogar como titular, né? O Mateuzinho seria, a princípio, reserva do Fagner, porque o Fagner, o Corinthians gosta muito do Fagner. A atual direção do Corinthians gosta muito do Fagner, e a atual direção do Corinthians vai continuar com o Fagner. O Mateuzinho viria para disputar a posição ou ser reserva do Fagner no primeiro momento. Já o volante Thiago Maia viria, de fato, para ser titular do Corinthians. A informação que eu tenho é que esse negócio está bastante avançado. O negócio está bastante avançado. E o Corinthians deve, nas próximas horas, comunicar a informação de que concretizou a negociação envolvendo Mateuzinho e Thiago Maia, tá certo? E o Fausto Vera indo para o Flamengo. Você gosta desta troca? Fausto Vera no Flamengo e Thiago Maia e Mateuzinho no Corinthians, você gosta dessa troca? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. E uma última informação para vocês a respeito do Soteldo. O Corinthians já tinha praticamente vetado a contratação do Soteldo depois do que soube de informações a respeito do comportamento dele fora de campo, do comportamento extra, fora de campo, da pisada de bola que ele dá fora de campo. O Soteldo tem um comportamento problemático fora de campo. Muitos atos de indisciplina fora de campo. E o Mano Menezes, a informação que eu tenho é que vetou a contratação do Soteldo. Vetou a contratação do Soteldo. Mas houve uma reviravolta, porque o Soteldo foi oferecido para o Corinthians de graça. Esta é a informação. O Soteldo foi oferecido para o Corinthians de graça, ou pelo menos a um baixo custo. Não, o Corinthians tem a informação de que o Soteldo não vai ficar na Vila Belmiro, não vai ficar no Santos. E não ficando no Santos, o Soteldo viria para o Corinthians de graça. Lembrando que o Santos pagou apenas 1 milhão de euros dos 4 milhões de euros que o Santos combinou com o Tigres do México. O Santos tem 50% dos direitos econômicos e o Tigres do México tem os outros 50% dos direitos econômicos do Soteldo. O Corinthians, o presidente Augusto Melo, já se reuniu com o empresário do Soteldo. Augusto Melo está em viagem pela América do Sul e já se reuniu com o empresário do Soteldo. E o Soteldo, vou repetir aqui a informação, foi oferecido de graça ao Corinthians. De graça. Como seria essa transação financeira? Eu não sei por que sairia de graça, né?